Essas imagens tomaram o mundo na última semana. O estado da Flórida, nos Estados Unidos, esteve na rota destruidora do imenso furacão Milton. Além do enorme prejuízo material, algumas vidas, infelizmente, se perderam. E só não foi pior, por causa de um detalhe muito importante. O alerta, emitido dias antes da sua chegada. Brand new urgent information just in for the Category 5 storm. Não é todo mundo que, em sã consciência, ignora o alerta. Ainda mais quando o que vem pela frente é inevitável. E nessas horas, não há tempo para negociação. Ou você age, ou vai pagar caro. E se o preço para se salvar for deixar tudo para trás, esse é o menor dos problemas. Milhões deixaram a Flórida. Escolha óbvia de quem teve que perder para ganhar. Isso mostra exatamente como somos. Alertas, avisos, tudo que apresenta ameaça, logo desperta na multidão ação imediata e ágil. E isso dá à luz a uma pergunta. Será que as pessoas estão atentas à mensagem que está bem além do furacão Milton? Mas não só o furacão Milton. Será que será que você consegue ver o que está além de cada bomba que explode nas guerras em andamento? Será que você consegue ver o que está por detrás de cada catástrofe da natureza? Do alerta que cada novo vírus traz? Você consegue ouvir o estrondoso alerta por trás da frieza e maldade humana? E de tantas e tantas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo que afunilam para o mesmo significado? Todos os dias, 1, 2, 3, dezenas, centenas, incontáveis notícias são despejadas neste mundo. E você ainda não percebeu que não são apenas notícias? Não são só notícias, não. Os jornais estão pregando a Bíblia todos os dias. E daqui a pouco, algo muito maior acontecerá aqui neste mundo. Cabe a você não só ouvir, mas entender e se preparar aos alertas do fim. A nova série e talvez os últimos avisos, enquanto há tempo. Estamos vivendo essa série Alertas do Fim nas quartas-feiras na Universal. Seja bem-vindo ao seu programa Problemas e Soluções. Eu sei que muitas pessoas dizem assim, poxa, mas são imagens tão fortes, né? A vida já é tão difícil, vocês ainda colocam na televisão as tragédias, o que está acontecendo no mundo. Você não deve enterrar a sua cabeça na areia e fazer de conta que não tem nada acontecendo ao seu redor. Muito pelo contrário, você deve procurar entender o que está acontecendo no mundo à luz das Escrituras Sagradas. Furacões, tufões, terremotos, secas extremas, enchentes, todos esses problemas que nós temos visto na natureza e mais o que tem acontecido em nossa sociedade, a violência que tem tomado conta das nossas cidades, os jovens que estão se acabando, destruindo suas vidas com drogas e com tudo que tem acontecido aí diante dos nossos olhos. Isso não é normal. Cada ano que passa, as coisas vão simplesmente piorando e tomando um nível de intensidade ainda muito maior, não é verdade? Pois é, de vez em quando ouvíamos falar de tufões, de furacões, de vez em quando ouvíamos falar de problemas como seca extrema, enchentes, destruição assim em alta escala, mas agora quase toda semana acontece uma tragédia em alguma parte do planeta. Isto são sinais e nós não devemos ignorá-los. Por isso,
na Universal, às quartas-feiras, nós estamos realizando esta série, Alertas do Fim. Para você que quer entender, fazer sentido de tudo que tem acontecido aí fora à luz da Palavra de Deus. Hoje é dia de você dar aquela pausa para buscar a Deus, para aprender da Palavra de Deus o que você precisa fazer para ter certeza de uma coisa. É isso mesmo, apenas uma coisa, o destino da sua alma. Acompanhe o que essas pessoas têm a dizer a respeito das quartas-feiras e a gente já volta. Pablo e Cirlei, conta pra gente a importância desta reunião de quarta-feira para vocês. Para nós, toda quarta-feira tem sido sempre uma renovação. Quando a gente aprende a buscar Deus em primeiro lugar, a quarta-feira não tem como deixar em falta. É um momento que a gente se encontra mais fortificado com Ele, a gente sai daqui com o espírito renovado, com a paz e a tranquilidade do dia a dia para enfrentar todo o restante da semana. Para a senhora, o que esta reunião representa? Um renovo, a quarta-feira para mim é o melhor dia da semana. Não vivo sem a minha quarta-feira, estar aqui buscando a Deus em primeiro lugar, e é um alimento espiritual. E o senhor é batizado com o Espírito Santo? Sim, senhor. E o que este batismo trouxe para o senhor? Mudança total, 100% de mudança. O velho Pablo, para quem já conheceu, é outro. A paz e tranquilidade dentro da gente, ter o Espírito de Deus nos moldando, nos ensinando. Não ficamos livres de falhas, só que ao mesmo tempo que você comete uma falha, vem uma correção. E se você estiver atento e sempre ouvindo, e na quarta-feira está sempre se renovando com Deus, você escuta Ele e aprende e segue sempre junto com Ele. A mesma pergunta para a senhora. O Espírito Santo para mim foi um nascimento, nasceu a nova Cirlei e morreu a velha Cirlei. E para mim é tudo diferente, é tudo novo, é como se eu tivesse começando do zero. Eu comecei tudo do zero depois do Espírito Santo. E para mim, o meu tudo é o Espírito Santo. E um recado importante que o senhor tem a deixar para esta pessoa que está em casa agora? Vem buscar a Deus também. Toda quarta-feira sempre tem uma Universal perto de você. Vem que você encontra, Ele está pronto para te receber. Assim como Ele nos recebeu e transformou a nossa vida quando a gente entregou a vida para Ele. E confia. Leonardo, como que era a sua vida antes das reuniões de quarta-feira? Bom, antes da reunião de quarta-feira eu tinha muito tipo de ansiedade, muitos tipos de pensamentos negativos. Eu não tinha esperança de viver e também tinha alguns vícios que me deixavam para baixo, que me deixavam sem esperança para uma vida de verdade, né? Como que você conheceu as reuniões? Vindo na igreja, né? Realmente, assim, eu vinha muito na segunda-feira antes e daí o pastor sempre falava, vinha na quarta, vem cuidar da sua alma, da sua vida espiritual, e dentro dessa realidade eu comecei a vir também na quarta-feira. E após vir, colocar em prática tudo que é falado no altar, como que está hoje? Tudo mudou, né? A minha perspectiva de vida, a minha perspectiva de esperança de vida. Quando eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou também. Então, dentro dessa realidade, eu fui aprendendo a conviver melhor com a sociedade, com as pessoas. Eu comecei a respeitar mais as pessoas e me respeitar. Então, eu deixei tudo para trás e comecei uma nova vida com Deus. E foi na quarta-feira que eu aprendi muito de como entregar realmente a minha vida para Deus. Hoje você já é batizado com o Espírito Santo e o que esse batismo trouxe para você? Bom, muitas coisas além da paz. A paz foi a primeira coisa que eu recebi no dia que eu recebi o Espírito Santo. Mas depois vieram os outros frutos de tranquilidade, de não ser mais nervoso. Eu tinha muita insegurança de falar com as pessoas, de me comunicar. Hoje eu dou aula, eu consigo falar com as pessoas, ensinar. Então, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu desenvolvi a comunicação, eu desenvolvi a minha segurança e Deus tem trabalhado isso dentro de mim. Muitas pessoas hoje dizem não ter paz. Hoje podemos falar que você tem paz? Bastante paz. Mesmo com tribulações, elas não deixaram de existir, mas agora eu consigo deitar na minha cama e sem ansiedade deixar... A ansiedade não me impede de dormir e descansar bem, porque eu sei que no dia seguinte Deus vai estar comigo, me dando cada vez mais paz para vencer. E o que você tem a dizer para esta pessoa que está em casa agora sem direção? Tem jeito para ela? Tem jeito, e você não pode perder a sua esperança de que existe um Deus que tem o Espírito Santo para lhe dar e para lhe dar muita paz e uma nova vida. Além dos sinais da natureza e das guerras,
Outros sinais apontam para o fato de que estamos nos últimos dias e as profecias já estão se cumprindo. É isso mesmo. As profecias já estão se cumprindo. Este mundo não sabe o que o aguarda, mas você pode saber e se preparar. Nesta quarta-feira, os alertas do fim. Uma série de estudos inédita que irá abrir os seus olhos e preparar você em todas as igrejas Universal. Nós estaremos hoje abrindo a palavra de Deus e meditando nesta palavra, aprendendo do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: aprendei de mim, e é o que nós vamos fazer. Você vai acompanhar o segundo episódio da série Alertas do Fim. Se você tem a Bíblia, traga a palavra de Deus, porque Ele se revela por meio de sua santa palavra. Olha só o texto que nós separamos para você. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Estamos enfrentando guerras, mais rumores de guerras, problemas sociais, doenças, pandemias, problemas econômicos. Tudo isso que você está vendo são apenas o princípio das dores. E sabe qual é a maior dor que o ser humano sente? É a dor do vazio da alma. De repente, essa é a sua dor. Você tem um vazio que parece que tem um buraco dentro de você. E nada que você faz para tentar preencher o vazio dá jeito. Você vai a festas, você vai a festivais, você faz passeios, você viaja, você vai à praia, você namora, você se relaciona com pessoas, você trabalha, ganha dinheiro e com o dinheiro você compra coisas que você vê e você gosta, você quer ter, mas nada disso é suficiente para preencher o teu vazio. Quando você coloca a cabeça no travesseiro à noite, as lágrimas correm aqui do lado. Você se sente só. Às vezes, há uma pessoa do seu lado, seu marido, sua esposa, ou até mesmo seu caso. Mas parece que você está só na cama. Você tem família, você tem filhos, você mora com seus pais, mas parece que na casa não há ninguém. O vazio está dentro de você. Você trabalha, mas não tem prazer no seu trabalho, você estuda e às vezes você se pega dizendo assim: para que eu estou fazendo isso mesmo, hein? Para que eu estou fazendo essa faculdade? Parece que a vida não tem sentido para você. Você só vai resolver isso quando o vazio que está dentro de você for preenchido pela presença de Deus, o Espírito Santo. Eu quero orar por você nesta quarta-feira, logo mais às 7h, aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Entrada, estacionamento e creche para as crianças, tudo gratuito, você não paga absolutamente nada. Começa às 7h em ponto. Para você que está em qualquer cidade do estado de Santa Catarina, você pode encontrar a Universal através do nosso localizador, universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço da Universal mais perto de você. E para você que me assiste de São Paulo, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, com o Bispo Renato Cardoso. Em todas as Universal, você vai acompanhar o segundo vídeo, o segundo episódio do Alerta do Fim, e vamos abrir a palavra. E haverá aquele momento da busca ao Espírito Santo, o fortalecimento de fé para você preencher o vazio da sua alma, tá certo? Isso é o que está acontecendo hoje. E domingo agora, dia 27, estaremos vivendo o terceiro domingo do clamor pela sua família na Árvore da Vida. Acompanhe esse maravilhoso testemunho desta família que nós coletamos domingo passado e daqui a pouquinho a gente volta. Michele, conta pra gente um pouco da sua história. A minha mãe, essa guerreira aqui, é quem nos trouxe toda a nossa família aqui nos caminhos de Jesus. Um pouquinho antes da minha mãe conhecer a igreja, o meu pai abandonou a minha mãe grávida de mim, deixando todos os filhos, né? E no meio de todos esses problemas que a minha mãe já tinha, minha irmã também, ela tinha problema com uma doença que era incurável. O meu irmão, que poderia nos ajudar, porque nós éramos todos pequenos, né?
provedor da família, ele virou totalmente a cabeça, odiando todo mundo. Então todo amor que ele tinha pela mãe, todo amor que ele tinha pelos irmãos se transformou em ódio. Muito ódio durante muitos anos. Aí uma amiga da minha mãe, né, mostrou o caminho de Jesus. Há mais de 30 anos ela mostrou esse caminho de Jesus, onde minha mãe começou a lutar por um. Né, foi nos votos, fazendo campanhas, entregando no altar a vida dos filhos, sempre na comunhão com Deus, sempre pedindo, dedicando o tempo dela para oferecer à família o melhor. A gente foi lutando. Esse nosso irmão que até então nos odiava, que ele tinha muito ódio de todos nós, da mãe, ele apareceu, não digamos do nada, porque é um milagre. Tudo que a gente fez no altar, todos os votos que minha mãe e meus irmãos fizeram no altar, trouxe ele de volta, transformando toda a família, transformando tudo. Tanto a minha mãe, como o sentimento dele para a minha mãe. Ele chegou lá na casa da minha mãe, feliz, sorrindo, chamando nós de mana, chamando a mãe de mãe, abraçando, com felicidade. Então, foi um caminho difícil, mas com Deus foi muito tranquilo, porque Deus nos supriu a tudo. Não teve aquela falta que o pai fazia, porque Deus supriu através da fé da minha mãe. E esse processo de conversão levou quanto tempo? 30 anos meu irmão ficou afastado. Durante 30 anos nós procurávamos ele e ele tinha um ódio imensurável de todos nós, né? Então ele mantinha nós afastados. Então nós ia lá, cada sementinho que nós ia plantando na fé, toda vez que ele rejeitava a mãe, rejeitava a mim ou os meus irmãos, a gente voltava com fé, voltava até feliz. Não, uma hora isso vai acabar e uma hora isso vai acontecer. Até então de um milagre acontecer. Mas se passaram 30 anos a minha mãe na fé, crendo, fazendo os votos, botando no altar, colocando ele no altar, a vida dele no altar, a nossa família se transformou novamente, né? Se uniu novamente, né? E qual foi o seu fundo de poço? O fundo de poço foi quando, né, eu conversando com a mãe, assim, né, da nossa família, foi quando ela se viu sem nada, né? Se viu sem o esposo, se viu com a filha doente, os filhos eram todos pequenos, então eu recém-nascida, os filhos pequenos, não tinha mais solução para a vida, não tinha mais solução. Minha mãe procurava outras saídas, né? Procurava aqui, batia em várias portas para ver se conseguia achar uma solução, mas a solução não vinha, até encontrar o Senhor Jesus, que é onde foi que a nossa vida começou a transformar. Assim ela passou a fé para mim, passou a fé para os meus irmãos, minha cunhada, meu irmão, e foi transformando aquela falta que o pai fazia, aquela falta que tudo fazia, foi tudo preenchido pelo Espírito Santo através da fé dela, que nos trouxe, né, essa fé também. Hoje toda a família se encontra na fé. E conta pra gente como que vocês estão hoje. Hoje, graças a Deus, todos estamos bem, né? Todos estamos bem. A gente leva essa alegria para outros, né? A gente leva esse testemunho para outros, porque foi um grande testemunho. A nossa família toda é um grande testemunho, né? Todos os corações, as vidas foram transformadas. Todos esses anos tudo foi acontecendo da maneira certa, do tempo certo de Deus. Estamos todos felizes e unidos, cada vez mais unidos. Um pouco da família aqui, um pouco da família do Rio Grande do Sul, mas quando a gente se encontra, tem aquela união, aquela paz, aquela alegria. E todos os irmãos se comunicam também. Valeu a pena toda a luta? Com certeza, valeu a pena toda a luta. Manda um recado para quem está em casa, por favor, que se encontra sem saída, olhando aos olhos humanos. Existe uma saída para quem está em casa agora também? Com certeza, existe uma saída, existe uma porta. Essa porta é o Senhor Jesus. Com certeza, se você buscar, você vai encontrar. Não desanima. Minha mãe lutou 30 anos, mas o milagre aconteceu. Não quer dizer que vai demorar 30 anos, mas o milagre, ele acontece. No tempo certo, o milagre acontece. Hoje, meu irmão, ele está feliz, ele está na igreja, ele está servindo a Deus, ele está casado com uma mulher de Deus. Então, assim, nós estamos totalmente felizes. O que conselhos não conseguem mais fazer? Eu lembro que, inclusive nesse dia eu estava alcoolizada, cheia de mágoa, de ódio. Muitas vezes eu olhava e falava, odeio você, né, mãe? A fé, com intercessão, faz. Encontrei a paz, a felicidade, o amor, tudo que eu precisava eu encontrei. Deus, Ele faz mais do que nós pedimos. Ele nos surpreende. Neste mês de outubro, a maior união de forças
pela transformação familiar. Minha família, na Árvore da Vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. E em todas as igrejas Universal. Está aí mais uma família transformada, restaurada, abençoada. E você também pode ter isso, uma família feliz. Neste domingo, 27 de outubro, aqui na Universal, na Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Para você que está em Florianópolis, venha participar deste que é o maior encontro das famílias realizado todos os domingos, às 9h30 da manhã, na Concentração de Fé e Milagres. Alguém da sua família tem que começar. Alguém tem que lutar, alguém tem que buscar. E se você fizer a sua parte, Deus fará a dele na sua família, tá certo? Isso estará acontecendo em todos os templos da Universal. Clamor ao pé da cruz, pela sua família na Árvore da Vida. Nós vamos agora acompanhar a história da Daniele. A Daniele aprendeu o significado do que é sagrado. Acompanhe. Quando eu tinha 21 anos, eu acabei engravidando sem nenhuma estrutura financeira e nenhum planejamento. O meu esposo, ele era também muito jovem, não tinha nenhuma maturidade. Com isso, a gente acabou indo morar de favor na casa de uma parente minha. Acabei tendo meu filho naquela situação. Com o tempo, meu esposo até conseguiu um emprego, nós conseguimos alugar nossa primeira casa, fomos morar junto. Sem nenhuma estrutura financeira, né, a gente acabou acarretando mais dívidas, compromissos que a gente não conseguia arcar. Havia traições, irresponsabilidades. Todas as vezes eu que corria atrás de arcar com as contas, com as dívidas, porque se dava bem, se não dava, ele não se importava, ele não estava nem aí. Eu sempre era muito preocupada com essa parte, com essa questão de poder honrar com os meus compromissos. Eu não tinha paz, eu não conseguia dormir, enquanto o meu esposo, ele curtia a vida como se fosse uma pessoa solteira. E então eu recebi um convite da minha cunhada, que vendo todo aquele meu sofrimento, para ir até a Igreja Universal. A primeira vez que eu pisei os pés ali, que eu participei daquela reunião, algo mudou na minha vida. Comecei a aprender mais sobre Deus, sobre a fé, sobre como buscar nele essa fé para resolver todos os problemas que eu enfrentava. Então, comecei a ser dizimista, tanto eu e meu esposo, a gente começou a caminhada, Deus começou a abençoar, abrir as portas, mudar a nossa visão, o nosso entendimento. Porém, no meio do caminho, eu me vi tocando no sagrado. Numa situação ali, num mês difícil, um pouco mais apertado, eu acabei tentando negociar com Deus. Falei assim, eu vou pagar essa conta, não vou tirar o dízimo agora, mas o mês que vem eu tiro dobrado, eu tiro o que eu não tirei. Mas chegou o mês seguinte, as contas estavam mais difíceis, mais apertadas, e foram se passando o tempo, passando meses, chegaram a passar anos, e eu não conseguia ter força para voltar a ser dizimista. E não só a situação financeira, como passar dificuldade e necessidade. Ter luz cortada com 2 crianças pequenas, porque eu já tinha mais um filho naquela situação. Chegar a morar de favor na casa da minha sogra, por ser despejada, por não estar conseguindo pagar o aluguel. E não só isso, como eu já achava que eu já estava vivendo a pior fase de novo da minha vida, eu descobri uma traição do meu esposo. Para mim foi o fundo do poço, porque aquela esperança que eu encontrei o dia que eu pisei o primeiro dia que eu pisei o pé na igreja, ela sumiu da minha frente e eu achava que ali então já não tinha mais jeito. Deus me mostrou aonde é que eu estava errando. Eu estava todo aquele tempo querendo só resolver problemas, receber as bênçãos de Deus, mas eu não fazia dele o meu primeiro. Foi então que eu resolvi tomar uma decisão, de fato e de verdade, que foi entregar a minha vida, fazer de Deus o meu primeiro e passar a ser fiel, não só no dízimo, mas em tudo, colocar Ele em primeiro lugar em tudo na minha vida. Então eu passei de deixar de buscar a bênção para buscar ter o abençoador. Então eu voltei a ser fiel, eu voltei a ter o meu casamento transformado, a minha vida restaurada.
minha vida financeira. Nós conquistamos a nossa casa, tudo que a gente perdeu, Deus restituiu. Nós temos nosso próprio negócio, nós trabalhamos para nós, temos uma renda muito melhor do que tinha antes, não passamos mais dificuldades, não nos falta nada. Deus restaurou tudo que um dia eu achei que não teria condições de ter nem de viver. Ele fez muito mais daquilo que um dia eu imaginei que podia ter. Hoje eu vejo o quanto é importante a gente ser fiel a Deus, colocar Ele em primeiro lugar e entender e confiar, crer de fato e de verdade que as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida, porque na minha vida Ele tem acrescentado. Você sabe o que é algo sagrado? Tudo que é sagrado possui características de autorrespeito e consideração, e é muito bem tratado por quem tem consciência disso. A exemplo da família, o casamento e principalmente Deus. Mas atualmente o que temos visto é cada vez mais o desprezo por aquilo que deveria ser tratado com santidade. E como resultado desse desprezo, vemos na sociedade a imagem da desordem e sofrimento. Quando se perde a consciência do sagrado, se perde também a proximidade com Deus. Mas aqueles que tratam a Deus com honra e reverência são honrados por Ele, mostrando com uma vida plena o resultado de considerá-lo acima de tudo. Em novembro, o mês do sagrado. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Ou em uma Universal mais próxima de você. Encontre o templo mais próximo acessando o nosso localizador, universal.org/localizar. Deus, seu Santo Espírito, sua palavra, seu nome, a vida, o casamento, a família, são valores sagrados. E quando o ser humano aprende a respeitar o que é sagrado, inclusive colocar Deus em primeiro lugar através das primícias, passa a ter direito a uma vida de qualidade. Essa vida está a seu alcance. Por isso, eu quero fazer uma oração por você e pedir a Deus que te dê forças para que agora mesmo você tome a decisão de vir à casa dele e nesta quarta-feira aprender mais a respeito do sagrado. Vamos orar. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá e eu peço que o Senhor dê forças a essa pessoa para te buscar, para estar em tua casa ainda hoje, buscando do Senhor a paz, a direção e aprendendo o valor do sagrado. Que essa pessoa tenha força, ânimo, disposição e coragem e uma vez chegando aqui, meu Deus, ela receba a direção necessária para a vida que o Senhor promete. É o que nós ligamos aqui na terra e pela fé ligado nos céus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Agora não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Ainda hoje, às 19h, na Mauro Ramos, 1310, no centro, para você que está aqui em Florianópolis e em todos os templos da Universal. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.